Bom dia, pessoal, tudo bom? Bom dia, professor. Então, tá Bom bom. dia. Fechar o WhatsApp, já que vocês entraram aqui, deixa eu fechar o WhatsApp no computador, senão ele fica pitando. E aí, só alegria, gente. E aí, David, beleza? Tomando um cafezinho, olha que Não, tô delícia. tomando. É um chá, professor. Eu não tomo café. Bom Ah, dia. Uhum. uns tempos atrás eu estava com pressão alta, a Tamira queria que eu começasse a tomar chazinho também, mas não rolou, gente. Chá é Ô, muito louco. ruim, Ah, tá? professor, que isso? Café que é horrível. Nossa, eu não consigo tomar café. Jura, meu? Uhum. Nossa, eu sou viciado. Ó, você já é anfitrião aí, a hora que eu Sim. começar a aula, você já pode começar a aceitar as pessoas, hein? Tá. Já tô aceitando já. Eficiência aqui Até que o povo tá animado comparável. hoje, hein? Ó. Já começou com 11, já tá a galera aqui, ó. Bom dia, Vânio. Felipe já tá aí, bom dia, Felipe. Bom dia, Natália. E aí, Giovanni, Todo mundo bem, beleza? gente? Vocês estão bom? Vocês estão bem? O Bom, Samuel mandando um bom dia no chat, a Haline. Aí, gente. Tá frio, né? Ó. É, se o senhor tá manifestando é porque o negócio tá feio. Mas certeza que ele tá de bermuda ainda, mesmo assim. Não, tô de bermuda, é lógico. Ó, calma aí, deixa eu ver. E chinelo, porque, meu, nossa, que delícia. Dar aula de chinelo é uma maravilha, né? Eu acho que vai ser uma das minhas reivindicações pós-pandemia pro Rubão. Dar aula de chinelo. Ah, o Rubão dava aula de chinelo, velho. Quando em 2017 eu trabalhava de coordenação lá, ele falou para mim: Meu, esquece esse negócio de cobrar essas coisas dos professores. Meu. Eu quero que o professor entre aqui e dê aula. Se ele vier dar aula de chinelo e der aula bem, deixa ele vir de chinelo. Beleza. Aí eu ia de bermuda. Era mó engraçado quando eu ia fazer entrevista, assim, o pessoal vinha social, né, com a camisa, porque você vai numa entrevista, você vai mais arrumadinho, né? Aí os caras chegavam tudo de social, assim, arrumadinho, e chegava lá, boa tarde, tudo bom? Prazer, Alvânio, coordenador. Aí os caras olhavam de bermuda e os caras ficavam olhando pra minha cara, assim, né? Eu ia de bermuda. E aí o povo ficava meio. O bom é que eu mostrei meu chinelo, minha bermuda aqui em casa e vai ficar tudo gravado no YouTube, né? Porque eu esqueço de pausar a gravação antes da gente começar a aula. Olha que beleza. Agora todos têm provas que eu tô de bermuda e chinelo. Mas tá bom. Mas, gente, eu tenho esse pensamento também. Roupa não define nada, né? Tem um monte de bandido que tá roubando a gente todo dia aí de terno e gravata, né? Então, né, roupa não define caráter, roupa não define qualidade, nada disso. É lógico que a gente tem que ter um pouco de noção, né? Existem ambientes que necessitam roupas específicas, mas do resto, né? Não vejo tanto mal assim numa bermuda. Bom, temos 19 participantes. Eu acho que é isso, né? Daqui a pouco vai entrando mais gente e vocês vão aceitando aí. Beleza? Gente, semana passada. Caramba, eu abri a apostila, sumiu. Deixa eu abrir de novo, calma aí. Semana passada a gente terminou a 2. Eu falei rapidinho dos eletrólitos, não falei? Olha lá, apostila 2. Página. Calma aí, que tá bem rápido esse negócio aqui. E eu abri a errada, então. Né? Página 232, dá uma olhadinha lá. Força de eletrólitos. Eu comentei, né? Não fiz os exercícios, mas comentei, não é isso? Ah, você comentou por cima. Não sei se, tipo, você terminou ou não, mas você chegou a comentar. Só comentei. Gente, força de eletrólito é isso. Né? É uma revisão do que a gente já tinha visto das forças das outras aulas. Então, ácido forte, sem oxigênio, HCl e HBr. O HF é moderado, os outros são fracos.
Os oxigenados, faz a subtração, lá o número de oxigênios menos o de hidrogênio. Deu mais que um é forte, deu um é moderado, menos do que um é fraco. Sempre assim. E o sal, solúvel é forte, pouco solúvel é fraco. Então essas são as regras das forças dos eletrólitos. Gente, se eu não me engano, também tem uns 3 ou 4 exercícios só no caderno de exercícios. Manda ver, faz os exercícios da apostila e do caderno de exercícios. Se vocês ficarem em dúvida em algum exercício da apostila, né, falar, putz, eu tentei fazer esse e não consegui. Me manda mensagem lá no WhatsApp, no grupo, que eu resolvo com vocês, né, os exercícios da apostila. Eu nem vou me propor a gravar um vídeo, porque, gente, de verdade, a hora que você for fazer o exercício, vocês vão ver que é bem tranquilo. Bem tranquilo. Deu alguma dúvida? Não tem problema. Manda para mim, eu ajudo vocês, tá bom? Então, olha que beleza. Alguém já começou a apostila 3? Nós vamos inaugurar a apostila 3 ou já tem gente na apostila 3? Já tem gente já com a apostila Ah, 3. pensei que eu tava rapidinho, meu. Então, ó, vamos na apostila 3, página 265, 265. Vou mandar aqui, ó. O povo que chegar, página 265. Então, apostila 3, página 265. Hoje a gente vai falar de óxidos. Gente, sem dúvida nenhuma, a função mais importante, a função inorgânica mais importante. Por quê? Porque é em cima dos óxidos que a gente vai falar basicamente de todos os poluentes atmosféricos. Todos os poluentes atmosféricos são óxidos. No ambiente, né, a gente tem 20% do ar atmosférico do gás oxigênio. E por definição, né, a gente vai definir aqui, os óxidos são aqueles compostos onde o oxigênio é o composto mais eletronegativo. Vocês lembram a fila de eletronegatividade? Fui ontem no clube, briguei e saí correndo para o hospital. Lembra? Vou fazer aqui no cantinho. Gente, só o flúor é mais eletronegativo que o oxigênio na fila de eletronegatividade. Então, quando a gente vai falar de óxidos, os óxidos são compostos binários. O que são binários? Formados por 2 elementos onde o oxigênio é o mais eletronegativo. Então, quando a gente fala de óxido, por definição é isso aqui. É um composto binário, é um composto formado por 2 elementos químicos, oxigênio e alguém, onde o oxigênio é o mais eletronegativo dos elementos. Gente, olhando para a fila de eletronegatividade, o único cara que não vai formar óxido é o flúor. Na verdade, o flúor e o oxigênio. Então, a gente tem 118 elementos na tabela periódica. O flúor não consegue, junto com o oxigênio, formar óxido. O próprio oxigênio, junto com ele, também não faz nem sentido pensar no oxigênio, não forma óxido. E os gases nobres. Por quê? Porque o gás nobre não possui eletronegatividade. Então, como ele não possui eletronegatividade, não dá para comparar. Você não compara alguma coisa com alguém que não tem aquilo. Então, os gases nobres, toda vez que a gente for falar qualquer coisa baseado na eletronegatividade, a gente não pensa nos gases nobres, porque eles não possuem eletronegatividade. Então, ó, óxidos, compostos binários de 2 elementos, né, formado por 2 elementos, onde o oxigênio é o mais eletronegativo. O que significa isso? Que na tabela periódica a gente não consegue formar óxidos com 7 gases nobres e com flúor. Então a gente exclui 8 elementos,
e os outros 110 elementos da tabela periódica podem formar óxidos. 109, né? Porque um deles é o oxigênio. Então, a gente tem 109 possibilidades de formação de óxidos lá, olhando para os 118 elementos na tabela periódica. Gente, o que significa isso? Óxidos são os compostos mais abundantes que existem no planeta Terra. 20% de toda a atmosfera é feita de oxigênio. Então, o oxigênio vai estar ali disponível para reagir com as coisas. Vai estar lá disponível para interagir com as coisas. E aí, quando a gente tem essa disponibilidade, quando a gente tem essa reatividade muito grande, basicamente com tudo que ele encontrar, ele vai conseguir reagir e vai conseguir formar óxidos. Tranquilo isso? Beleza? Então, definição de óxido é oxigênio com alguém, onde esse alguém é menos eletronegativo, porque o oxigênio é mais eletronegativo. O óxido vai ter uma fórmula genérica EXOY. Então, é um elemento qualquer com uma quantidade X, o oxigênio com uma quantidade Y. Aí na apostila, né, eu ainda não consegui mudar tudo que eu queria na apostila, mas aí na apostila, ele define a nomenclatura dos óxidos, de uma vez, e depois ele separa em iônico e molecular. Gente, eu não vou fazer isso. Então, eu já vou começar a diferenciar o que é um óxido iônico e o que é um óxido molecular. Bom, pelos nomes, vocês já devem ter alguma ideia do que é. Os óxidos iônicos são formados por ligação iônica. Os óxidos moleculares são formados por ligação covalente. Então, eu já vou separar direto e a gente já vai começar a falar sobre os óxidos com esse olhar. A gente vai falar dos óxidos iônicos e depois a gente vai falar dos óxidos moleculares. A gente separa eles em dois grandes grupos justamente porque são muito diferentes. A ligação iônica, os compostos iônicos, são muito diferentes das ligações covalentes, dos compostos covalentes. O jeito de dar nome é diferente, o jeito que interage é diferente, o estado físico é diferente, as propriedades químicas e físicas são absolutamente diferentes. Então, óxidos iônicos e óxidos moleculares são coisas bem diferentes. Como são coisas bem diferentes, a gente vai falar deles de forma separada. Provavelmente eu não consiga terminar os óxidos moleculares hoje, né? Então eu vou falar bastante dos óxidos iônicos e começar os moleculares. Não sei nem se eu vou conseguir terminar. Só que os óxidos moleculares são os óxidos dos poluentes atmosféricos. Então, a gente tem aí as aulas 25, 26 para definir os óxidos e 27 e 28 para falar dos poluentes atmosféricos. Então, eu vou meio que fazer as aulas de 25, né? 25, 26, 27, 28, de 25 a 28, tudo grudado, tudo junto. E aí, lá no final da semana que vem, a gente faz exercício de óxidos, a gente faz os exercícios da apostila, mas aí eu vou emendar e vou falar basicamente das 4 aulas tudo junto. Então eu vou comentar algumas coisas a mais de óxidos iônicos hoje, e aí semana que vem eu concluo óxidos moleculares. Tá bom? Eu nem sei, essa louça, vocês querem dar um print aí na definição? Eu acho que essa aí deu até tempo de você anotar antes, né? Mas se alguém precisar dar um print, acho que já foi, né? Já deu tempo? Então, eu vou começar agora com os óxidos iônicos, tá bom? Alguém abriu o microfone e ia falar que não deu tempo ou não? Tá tudo certo aí ou não? Foi? Então, beleza. Gente, para recordar aí, você já viu faz um tempinho, né? Mas também não muito, o que era
que era ligação iônica? A metal com metal. Um metal com a metal, muito bem. Um ganha e outro perde. Um ganha e o outro perde elétrons. E aí, quem que o oxigênio é? Bom, eu tenho oxigênio, né? Porque é um óxido. O oxigênio está lá, ponto. Não tem como fugir. Para fazer uma ligação iônica, eu estou precisando de quem, então? Já que eu tenho oxigênio. O oxigênio é um ametal. Então, eu estou precisando de quem, além do oxigênio? Do metal. Estou lendo ali os lábios do David, o David está respondendo, olha lá. Então, ó, óxido iônico, eu preciso de um metal com oxigênio. Por quê? Para fazer a ligação iônica, a Ana acabou de falar para a gente precisa de um metal e um ametal. Alguém que perde e alguém que ganha elétrons. Bom, o oxigênio é ametal. O oxigênio, tirando o flúor, é o elemento que mais quer receber elétrons para sua camada de valência. Ele possui a maior eletronegatividade. A definição de eletronegatividade é algo, né, mais ou menos isso. A capacidade de receber elétrons na sua camada de valência. Então, o oxigênio é um dos compostos que mais querem receber elétrons. Então, o metal, junto com ele, o metal vai perder elétron, que é o que ele quer, e o oxigênio vai receber elétron, que é o que ele quer. Então, a gente costuma dizer que os óxidos iônicos vão ter uma fórmula genérica determinada pelas suas cargas. Então, o metal vai ter uma carga X, o oxigênio é sempre -2. Por que o oxigênio é -2, gente? Porque ele tem 6 elétrons na camada de valência, porque ele está lá na coluna 16. Beleza? Então, ele precisa receber 2 elétrons para ficar com 8. E o metal vai ganhar, vai perder esses elétrons para o oxigênio ganhar. Se esse X aqui for diferente de -2, você vai cruzar as cargas para definir a fórmula dos óxidos iônicos. Se você olhar lá na aula 25, ele dava um nome genérico para os óxidos, onde ele usava assim, tipo, dióxido de tri não sei das quantas. Ele usava quantidades para definir a quantidade de oxigênio e a quantidade do outro elemento que está acompanhando o oxigênio lá nos óxidos. No caso dos óxidos iônicos, esse nome não precisa ser usado. Por quê? Porque basta conhecer a carga para você conhecer as quantidades. Então, quando eu for falar de óxidos iônicos, a nomenclatura vai ser óxido de e o nome do metal. Se for necessário, em parênteses, no fim do nome, você põe a carga, se ela for variável. Gente, você já viu um nome mais ou menos assim? Você lembra do nome mais ou menos assim, tipo de uns 15 dias atrás? O ferro. Tananã, D, e o nome do metal, com a carga aqui, David acabou de falar, das bases, né? Samuel, ficaria assim, ó. Você mandou aí, ó. Ficaria assim, M2OX. Você não põe na frente, é embaixo pequenininho ali, que nem o composto iônico. Da forma genérica, né? Se o X fosse diferente de 2, seria assim, M2OX. Beleza? Então, ó, esse nome se parece muito com o que você conhece. Se parece muito com o nome das bases. Base é hidróxido de e o nome do metal. Com a carga, se o metal tiver uma carga variável. Lembrou disso? Então, os óxidos iônicos, na verdade, no nome e em um monte de outras coisas, ele vai se parecer com a base. Os óxidos iônicos vão ter o nome óxido de e o nome do metal. Se eu souber a carga, se o metal tiver carga fixa, e gente, quem que tem carga fixa?
família A, né, os elementos representativos, coluna 1 e 2, coluna 13, 14, 15, 16 e 17. Então, se eu tiver um óxido iônico dos representativos da coluna 1, 2, do 13 ao 17, bom, o 15, o 16 e o 17 só tem ametais, então não vai ter óxido iônico, né? Então tem lá o alumínio na 13, o chumbo na 14, o resto não vai conseguir fazer óxidos iônicos, né? Então, basicamente, os metais da família, né, da coluna 1 e 2 e o alumínio lá da 13 e o chumbo da 14, esses são os importantes. Ele vai ter o nome óxido de e o nome do metal. Os outros vão ter carga variável. O grupo B vai ter carga variável. Ixi, a Letícia está de mão levantada. Está há muito tempo aí, Lê, não tinha visto. Pode ir. Fala aí. Ixi, Letícia? Eu acho O que o mic dela. microfone não tá funcionando, Ixi, mic ruim. Vai lá, manda escrito então, Lê. O povo até já sabia que seu microfone estava ruim. Manda escrito pra gente. Eu já paro para ler a sua, tá bom? Professor, Oi. é que eu não consigo levantar a mão por causa de ser Sem co-host. problema. Mas abre o microfone e fala aí, cara. Manda ver. E aqueles elementos? Eu não lembro o nome. É transição interna ou externa? Aqueles lá, aquelas duas fileiras fora da tabela, sabe? Baixa. Actinídeos e lactanídeos, alguma coisa assim o nome. Você Não acabou de sei. responder sua própria pergunta. Você falou, Não, aquelas então. duas colunas lá fora da tabela. Então é transição externa, porque ele está fora da tabela. Ah, tá, justo. Mas então, eles formam óxidos também? E tem Bora. alguma diferença com os demais ou não? Não, então, na verdade, gente, aquilo lá não é fora da tabela, tudo bem? Ele está dentro da tabela. Quando a gente, vou fazer que nem o Ricardo aqui, um desenho esquemático da tabela. Quando a gente pensa na série dos lactanídeos e dos actinídeos, é como se eles fossem uma representação tridimensional. Quer ver? Eu tenho uma régua que era da Tamira aqui. Eu cortei um pedaço de madeira aqui para fazer de régua para Tamira. Então, é como se eles estivessem aqui, assim, tipo, fosse um negócio aqui tridimensional, saindo desse ponto, os lactanídeos. E os actinídeos estivessem saindo desse ponto. Então, é como se todos esses elementos, todos os elementos daquela... Então, você pensa ele naquela fileira, aí você pega ele assim e põe aqui. É como se todos eles tivessem exatamente a mesma característica ou as mesmas propriedades físico-químicas desse aqui. Por isso que a gente chama de série dos lactanídeos, porque o primeiro aqui é o lactânio. E dos actinídeos, porque o primeiro aqui é o actânio. Né? Então, eles têm propriedades físicas e químicas parecidas com os elementos daqui. Então, eles são metais. E eles têm as propriedades daqueles metais ali. Né? Então, eles vão formar óxido do mesmo jeito e tudo mais. A Letícia mandou, professor, o M2OX, se o X for igual a 2, a fórmula poderá ser escrita MO. Isso, perfeito. Já que ficaria M2O2. Perfeito. Isso mesmo. Professor, acho que você vai ter que repetir porque ela caiu. Ela voltou agora. Ela falou que ela mandou aqui outra mensagem. Professor, vou sair Sim. da aula e volto para ver se o meu mic volta. Letícia está escutando a gente? Lê? Manda um joinha se estiver escutando a gente. Ou liga o microfone e fala que está escutando a gente, não tem problema. Escutando sim, mas segue muda. Meu Deus do céu. Então, lá a sua questão. É isso, perfeito que você falou. M2OX se o X não for 2. Porque se o X for 2, então ficaria M2O2 e não é assim que a gente escreve. Lá, lembra nos compostos iônicos? Aí ficaria MO. Então, se esse X, se essa carga for mais 2, a fórmula vai ser MO. Se ele for diferente de 2, aí você vai cruzar e vai ficar M2OX. Perfeito que você mandou lá no comentário. É isso mesmo, tá bom, Lê? Tranquilo isso? David também? Os actânios e lactânios?
E aí lembra sempre, eles estão fora da tabela, né? Estão representados fora da tabela, eles estão dentro da tabela. Então por isso que eles são chamados de transição externa, tá bom? Para lembrar, o do meio é transição e os que estão ali embaixo, transição externa. E aí eles separam, né? Eles chamam de transição interna e transição externa. Tá Beleza, bom? valeu, professor. Imagina, que é isso. Tá certo que quando a gente pensa nos de transição externa, principalmente na segunda linha, a maioria deles é artificial, a maioria deles nem existe, né? Os transurânicos. Então, na transição externa, só existem os 4 primeiros, até o urânio. Depois do urânio, não existe nenhum outro natural. E a maioria deles é radioativo. Então, né, a gente vai acabar não fazendo muitos óxidos com esses caras por causa dessas propriedades. Bom, então quando eu for falar de alguns óxidos iônicos, eu posso falar, por exemplo, dos óxidos da família 1A. Na2O. Bom, como ele é da família 1A, ele é mais um, tudo bem? Grupo 1, a gente não chama mais de família 1A. O Na é do grupo 1, então ele tem carga mais 1. E o oxigênio é menos 2, então se você cruzar, formaria o Na2O. Esse cara aqui, ó, como o Na é fixo, ele é conhecido como óxido de sódio. O óxido de sódio provavelmente é o cara lá que foi responsável pelo sal no mar. Ninguém tem certeza absoluta, mas provavelmente ali nas regiões oceânicas existia uma grande quantidade de óxidos de sódio, de minério de sódio. E aí esse óxido de sódio, em contato com a água da chuva, formou o hidróxido de sódio. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E aí o hidróxido de sódio, em contato com o ácido clorídrico que tinha na atmosfera, em vários momentos, né, na formação da Terra, a gente teve lá períodos de chuvas assim, tipo meses chovendo ácido clorídrico, né? Porque você tinha lá gás cloro na atmosfera, e aí quando chovia, o gás cloro reagia com a água da chuva e formava ácido clorídrico. Então, né, na história da formação da Terra lá, a gente teve meses de chuva de ácido clorídrico. Olha que gostoso, chovia ácido clorídrico. E aí esse ácido clorídrico, em contato com o óxido de sódio e o hidróxido de sódio formado lá pela reação do óxido de sódio com a água e com o ácido clorídrico, foi tudo reagindo e foi formado o NaCl, o cloreto de sódio. Então a gente tem, inclusive, né, sei lá, quando a gente fala, por exemplo, da camada do pré-sal. O que é a camada do pré-sal? O petróleo do pré-sal. A gente tem uma faixa de granito, uma faixa de sal, outra faixa de granito e petróleo embaixo dessa camada de sal. Por isso que a gente chama de petróleo no pré-sal. Então a gente tem uma camada, uma faixa de sal, de NaCl, lá na crosta terrestre, e essa faixa de sal da crosta terrestre provavelmente foi formada nessa época. Então a gente tinha óxido de sódio, o solo era rico em óxido de sódio, a chuva caía ácido clorídrico, reagiu o óxido de sódio com ácido clorídrico e formou cloreto de sódio e água, uma reação de neutralização. Então, provavelmente, toda a salinidade, todo o sal, cloreto de sódio que a gente tem, tanto nessa camada de sal, que a gente chama aí, né, quanto o sal nos oceanos, provavelmente veio da neutralização do óxido de sódio com o ácido clorídrico das chuvas lá torrenciais que ficavam chovendo ácidos numa época bem intensa da história da Terra. Sei lá, se eu pegar, por exemplo, um outro óxido da família 1A, K2O, que é o óxido de potássio. Eu já falei desse óxido com vocês. É o óxido, por exemplo, você faz um churrasquinho, né? Queimou um carvão, aí termina lá o churrasco, você tem um monte de fuligem branca na churrasqueira. A parte branca é o óxido de potássio.
tronco das árvores, né, os galhos das árvores, são muito ricos em potássio. Então, quando você queima um carvão, você tem ainda potássio lá na estrutura, ele reage com o oxigênio do ar e forma o óxido de potássio, que é um pó bem branquinho, bem fininho e bem branquinho. E aí a cinza do carvão vem, né? O carvão queimado preto com o óxido de potássio branco, ele forma cinza. E aí eu até comentei com vocês que essa cinza deu origem ao primeiro sabão da história da humanidade. Né? Então você mistura a cinza lá do que você queimou, do carvão que você queimou, com gordura, o óxido de potássio vai virar hidróxido de potássio e vai transformar a gordura em sabão. Então o óxido de potássio também é um óxido muito importante. Sei lá, pegar um óxido da família 2A, Ca, ó. Como é da família 2A, a carga dele é mais 2. Então é aquele que a Letícia falou, a gente não precisa cruzar. Se é mais 2, o outro é menos 2, você não precisa cruzar. Vai ficar só CaO. CaO é o óxido de cálcio. Alguém conhece como óxido de cálcio? Cálcio tem acento ou não? Tem acento, cálcio? Sei lá. Eu escrevi o acento e eu olhei e ficou tão estranho. Bom, vamos lá. Óxido de cálcio. Ninguém conhece como óxido de cálcio, porque ninguém sabe se tem acento ou não, então ninguém escreve óxido de cálcio. Como que eles escrevem? Ó, que cena linda, irmã abraçando o irmão. Quem que é? A Letícia. Quem que tá de mão? Ai, Natália, desculpa lá. Eu falando aqui, ó, e não vi. A Natália tá de mão levantada. Imagina. Alvânia, que eu ia te perguntar, nesses processos de desertificação, as queimadas, é justamente por isso, a cinza, ela meio que adubaria o solo? Tipo, essas queimadas meio sei lá, você queima para fertilizar um solo, entendeu? Então, é meio tenso esse negócio, né? Queimar para fertilizar não é bem assim que acontece. Como você tem alta quantidade de calor, você perde muita matéria orgânica. Então, grande parte da matéria orgânica desidrata. Né? A fertilização, basicamente, é adicionar composto orgânico para servir de alimento. O que vai acontecer aí é que, normalmente, quando você tem uma queimada, você libera o óxido de potássio. O óxido de potássio tem caráter básico, a gente já vai falar sobre isso. E aí ele neutraliza o pH do solo. Ele diminui a acidez do solo. Então, para isso ele serve. Normalmente, nos fertilizantes, os elementos que mais faltam no solo para a gente é o NPK. Nitrogênio, fósforo e potássio. Então, ó, com a cinza você repõe potássio. Qual que é o problema? Basicamente, você diminui a concentração de nitrogênio. Por quê? Porque quando você faz a queimada, você perde matéria orgânica. Se você perde matéria orgânica, você perde as bases nitrogenadas dessa matéria orgânica, você perde nitrogênio. Né? Por isso que as pessoas que fazem isso é meio que uma adubação a curto prazo, porque depois você não consegue usar esse solo de novo, porque ele perde esses outros compostos, é isso? Isso, você vai precisar repor isso. Então, assim, na verdade, gente, essas técnicas de queimada e coisas do tipo, é muito mais para limpar o terreno do que preparar o solo propriamente dito. Que nem assim, ó, há quantos anos você não escuta mais falar de queimadas? Bom, eu acho que vocês nunca ouviram falar de queimadas, por exemplo, em canavial. Você vai cortar a cana. Antigamente, o que o pessoal fazia? Ia cortar a cana. Os caras picavam fogo na cana para depois ir lá cortar. Qual era a intenção disso? É bom para o solo e não sei o quê. Mentira. Né? Todo mundo sabia que não era bom para o solo. Mas o que eles faziam? Eles queimavam porque aquelas folhinhas que saem da cana, corta pra caramba a pele. Então eles queimavam aquilo para ficar só o talo da cana e aí ficava mais fácil de cortar. Diminuía um pouco o ganho lá dele? Diminuía. Queimava um ou outro fecho de cana? Queimava. Mas arrancava as folhas, era muito mais fácil de fazer a colheita. Meus tios tinham casa em Águas de São Pedro,
e eu viajava para Água São Pedro praticamente todo fim de semana. E lá tem, eles chamam, né, entre Piracicaba e São Pedro, tem a rodovia que eles chamam de Rodovia do Açúcar. Eu nem sei o nome da rodovia. Ela é conhecida como Rodovia do Açúcar. Tem cana-de-açúcar plantada dos dois lados e você tem algumas usinas de produção de açúcar ali. Era normal na época de colheita de cana, você está nessa estrada e assim, você não enxergar nada de fumaça de queima. Você olhava para os lados, você via vários pontos de queima. Eram queimas controladas, eles punham fogo de propósito. Eles cortavam a borda do canavial, então eles passavam um trator derrubando a cana da borda do canavial, para não deixar o fogo alastrar, punham fogo naquele quadrado. E depois eles vão lá no dia seguinte, lá o boia fria, cortando a cana e extraindo a cana. Bom, isso acabava com o solo, diminuía muito a umidade do solo, então pensa no calor, então a água vai evaporando, você seca o solo fica muito mais seco, e você queima a matéria orgânica, você está jogando coisa que poderia servir de adubo para o ar, né? Na forma de gás carbônico e coisas do tipo. Então, ó, você desidrata o solo, você produz muito CO2 e libera muito CO2 na atmosfera, além de destruir matéria orgânica que poderia servir de adubo. Então, a queima, na verdade, é pior do que... Né, é uma ação horrível, né? Não faz bem em nenhum solo. Quando você tem caatinga e estruturas que são acostumadas, a própria floresta, né, está acostumada a ressurgir das cinzas lá, então você tem estruturas preparadas para isso. Por quê? Porque era a realidade daquele ambiente, você tem plantas adaptadas para aquilo, mas se você for ver para a qualidade do solo, em nenhuma situação a queima se justifica, né? Ela até melhora uma situação, ela repõe o potássio, ela acerta o pH do solo, mas a desidratação que ela vai causar ao solo, a perda de matéria orgânica, não se justifica como uma técnica, vamos dizer assim, viável. Ah, nossa, ó, vai melhorar o solo. É mais fácil. Então o solo fica, vamos dizer assim, mais fácil de ser tratado. Mas essa é a única vantagem, né? A gente tem lá as queimas na floresta amazônica, por exemplo, na borda da floresta. Para quê? É justamente para isso, para limpar terreno, para ficar mais fácil de tratar. Não tem nada a ver com adubo, com melhorar a qualidade do solo. Tudo bem? Beleza, obrigada. Nada, imagina. Ó, vamos voltar para o óxido de cálcio. Já que eu não sei escrever cálcio, a gente nunca chama ele de óxido de cálcio, a gente chama ele de Cal. cal. Então, esse provavelmente é um dos óxidos mais importantes do mundo. Por quê? Gente, sem ele não existe construção civil. Então, o óxido de cálcio é o que dá origem ao hidróxido de cálcio, e o hidróxido de cálcio é a liga para toda a construção civil. Então, esse provavelmente é o óxido iônico mais importante do universo, né? Do universo, do planeta Terra, tudo bem, né? Então, é o óxido mais importante, porque a gente precisa dele para a construção civil. Tranquilo isso? Sem ele, a gente não constrói nada. Sem ele, a gente estava ainda se escondendo em caverna para se proteger do frio, dos predadores e coisas do tipo. Então, provavelmente, é o óxido iônico mais importante da história da humanidade. Bom, vamos pegar um outro óxido aqui. Um óxido da família 3A. Óxido de alumínio. O óxido de alumínio ele é muito usado lá para a fabricação, principalmente de desodorantes. Ele também pode ser usado lá como antiácido estomacal, mas não é muito comum. E o óxido de alumínio, ele é um óxido bem fininho, né? Ele é tão fininho que se bater um vento, ele dispersa no ar, então ele sai voando com o vento. Ele é pouco reativo com a água, ele é pouco solúvel em água, ele se dissolve pouco em água, então ele vai formar uma base fraca. E esse cara, ele é usado lá para fazer os desodorantes aerosol. Eu já devo ter comentado com vocês, eu acho que eu já comentei com vocês,
do perigo do óxido de alumínio nos desodorantes aerossol. Já tem pesquisas conclusivas, eles ainda não entendem o mecanismo desse processo, mas ele ele acelera, ele causa câncer de linfo e mama. Então ele aumenta a incidência de câncer de linfo e mama. Ninguém ainda entende como que é o processo disso, né? Como que ele age no organismo, mas ele é perigoso. Então eu recomendo fortemente para todos que puderem parar de usar desodorantes com óxido de alumínio, tudo bem? Ou hidróxido de alumínio. Então, em algumas composições ele vai vir como óxido de alumínio, em outras composições como hidróxido de alumínio, porque ele vai estar dissolvido na água, lá no solvente, e vai formar o hidróxido de alumínio. Gente, tanto faz um ou outro, é problema para o nosso organismo. Evitem usar desodorantes com esses compostos. Quando a gente tem metais de transição, metais com carga variável, então o nome vai mudar um pouquinho. Então, por exemplo, se eu pegar o ferro, eu posso ter o FeO e o Fe2O3. O Fe2O3 é quando o ferro tem carga mais 3. E o FeO é quando o ferro tem carga mais 2, né? Porque seria mais 2 e menos 2. O O é sempre menos 2. Então aqui o Fe2O3 é o mais comum, é o mais abundante, é aquele óxido de ferro com tom avermelhado do ferrugem. Ele é conhecido como óxido de ferro. E aí a gente põe o 3 assim no fim. Antigamente ele era conhecido como óxido férrico, terminava em nico. O mais oxigenado termina em ico. E o FeO é o óxido de ferro 2, e ele era conhecido como óxido ferroso. Então esse ico e oso, que eu até comentei lá nas bases, na verdade eles vêm da fórmula do óxido. O óxido mais oxigenado, o óxido que tem mais oxigênios, terminaria em ico. Então esse aqui seria férrico. E esse aqui seria o ferroso. Lembra dos ácidos oxigenados? Os principais terminavam em ico e o que tinha menos oxigênio terminava em oso. É a mesma regra, o mesmo princípio. Então, quem tem mais oxigênio termina em ico, o que tem menos oxigênio termina em oso. Beleza? Tranquilo isso? Agora tá bonita a lousa para você dar um print, né? Manda um print aí. Professor, Oi, fala, David. eu tenho uma dúvida. Quando falam de minério, por exemplo, minério de ferro, é um óxido, não é? Então, na verdade, quando a gente fala de minério, o minério tem duas coisas, né, que para ser considerado minério. Ele tem impureza e ele tem uma mistura de óxidos. Então, por exemplo, o minério de ferro, ele vai ter uma mistura de óxidos de ferro e impureza. Aí, quando o metal não conseguir fazer dois óxidos diferentes, sei lá, minério de sódio. Bom, sódio só tem um óxido. Então, a gente parte do pressuposto que tem impureza nesse processo. Então, o minério não é um óxido puro. Ele é uma mistura de óxidos. Entendi. É que nas questões, tipo, que eu tava fazendo de cálculo estequiométrico, tinha algumas que tava falando, tipo, aí tinha o óxido de ferro 3, falava, minério de ferro, sabe? Eu pensei que, tipo, esse já era um minério bruto, sabe? Então, quando vai cair em cálculo estequiométrico, provavelmente a palavra minério está ali para você usar o conceito de impureza. Então, Beleza. você tem o óxido de ferro impuro. Então, sei lá, você tem o minério de ferro com pureza de 80%. Então, 80% daquele minério, da massa daquele minério, é o óxido de ferro. Entendi. Daí o resto é impurezas. Obrigado, professor. Valeu. Nada, imagina. É que nem, você pensar lá nos rejeitos de Mariana. A região de Mariana era a região de extração de minério de alumínio. Era a região de extração da bauxita. Então, você tem aqui, né, o óxido de alumínio, aqui é a bauxita. Então, você ficava extraindo bauxita.
Só que você não está tirando só a bauxita, você não está tirando só o óxido de alumínio. Tinha um monte de impureza. Para onde vai essas impurezas? Era a barragem lá, então você jogava todas as impurezas na barragem, porque aquilo você não ia querer usar, e você só extraía o óxido de alumínio. Né? Então, para você tirar, por exemplo, para você ter uma ideia, para você pegar 1 tonelada de ferro, você vai gerar de rejeito mais ou menos 6 toneladas. Então, quando você vai extrair minério de ferro, mais ou menos, é isso. A proporção é de 1 para 7. 7 toneladas retiradas, 1 é aproveitada, 6 é rejeito. O bagulho é tenso, assim, né? Para você extrair o ferro, né? A quantidade de rejeito é gigantesca. Larissa está aí de volta? Ou não sei se está de volta ou se chegou agora. Tranquilo isso? Gente, vou apagar para falar de algumas propriedades dos óxidos iônicos. Beleza? Enquanto eu tirava a dúvida do David, eu fiquei longe lá para você conseguir bater um print. Só preciso sentar e fazer o simulado de vocês. Eu tenho que entregar as questões para o robô até dia 1º. Nem sentei para olhar ainda. Daqui a pouco ele começa a mandar. Tamira já fez, já mandou gabarito, já está tudo prontinho. Eu nem olhei quais são as aulas que ele me pediu para fazer nas questões. Preciso sentar e fazer isso hoje. Preciso fazer questão também para o colégio que eu trabalho. Passar o fim de semana fazendo prova. Que fim de semana feliz. Bom, os óxidos iônicos têm algumas propriedades. A principal delas são todos, não tem exceção. São todos óxidos básicos. Todos os óxidos iônicos vão ter caráter básico. Todos eles. Tem exceção? Não. Os óxidos iônicos, todos eles possuem caráter básico. Uns vão possuir caráter mais básico, outros menos básicos, mas todos vão ter caráter básico. Como que eu sei qual é, né, quem que tem um caráter forte ou fraco para a base? Mesma regra da base. Grupo 1 e 2, tirando o berílio e o magnésio. Então, todo mundo é forte. Todo mundo é básico. Quem que vai formar uma base forte? Óxidos do grupo 1 e 2, tirando o berílio e magnésio. E os outros? Todos os outros. Quem é forte forma um óxido solúvel. Ops, comi o Lu. Solúvel. E quem é fraco é pouco solúvel. Então, sei lá, você quer tirar óxido de sódio, óxido de potássio, óxido de alguém aí do grupo 1 ou 2, é mó fácil. Joga água, ele vai se dissolver na água, você arrasta ele junto com a água, depois você se vira para tirar ele, né? Desidratar ele de volta e tirar a água. Mas grupo 1 e 2, eles são extremamente solúveis. Os óxidos que têm um caráter básico fraco são todos os outros e eles são pouco solúveis. Por exemplo, lá em Mariana era isso, né? Como que era a extração? E por que eu vou falar bastante de Mariana? Porque eu acho que ainda tem grandes chances de aparecer nos vestibulares. Como que eles faziam a extração do alumínio lá em Mariana? Tipo, pegavam uma VAP gigante e ficava jogando a VAP lá na parede da rocha.
e aí ia escorrendo o negócio. O pozinho que ficava em cima, que não se misturava com a água, era o óxido de alumínio, e o resto da lama eles separavam e jogavam lá na barreira, porque aquilo lá que se dissolveu na água não era alumínio. Lógico que tinha alumínio lá, um pouco, são poucos solúveis, então uma parte foi lá para a barragem, né? Mas a grande maioria do óxido de alumínio não se dissolveu na água e eles conseguiam fazer separações. Tranquilo isso? Beleza? Suave esse negócio? Outra propriedade dos óxidos iônicos. Um óxido iônico ou um óxido básico, se eu jogar na água, ele forma uma base. Sei lá, vou pegar um exemplo. O exemplo que a gente mais faz. O óxido de cálcio. Se eu jogar na água, ele vira hidróxido de cálcio. Cuidado para balancear. Aqui já saiu balanceadinho, bonitinho, mas presta atenção para balancear. Como que você vai montar essa base aqui? Pensando na carga. O cálcio não é mais 2, então ele tem 2 OH. Sei lá, se eu tivesse pego o sódio era mais 1, então você ia pegar 1 OH. O alumínio é mais 3, você ia ter 3 OHs, e aí você tem que tomar cuidado para fazer o balanceamento. Tudo bem? Então presta atenção aí, só com o balanceamento. Sei lá, vou fazer mais um, do alumínio. Al2O3, joguei na água. Ele vai formar o AlOH3. Ó, primeira coisa que você tem que tomar cuidado com o balanceamento. Ó, metal aqui, 2 alumínios. Você precisa de 2 alumínios. Aí você tem 6 oxigênios e 6 hidrogênios, tudo bem? Porque é 3 vezes 2. Então, ó, você precisa de 6 oxigênios e 6 hidrogênios. Para balancear, faz na ordem do macho, lembra? Na ordem do macho, alguém já passou essa ordem para vocês para fazer o balanceamento? Balanceia primeiro metal, depois ametal, carbono, hidrogênio e oxigênio. Então você vai fazer balanceamento, sempre faz balanceamento nessa ordem. Acerta primeiro os metais, depois os ametais, carbono, hidrogênio e oxigênio. Para ficar mais fácil, essa é a ordem mais rápida para fazer o balanceamento. Então, ó, já acertei o alumínio, que é o metal. Não tem ametais, não tem carbono, agora você vai acertar o hidrogênio. Você tem 6 hidrogênios aqui, você precisa de 6 hidrogênios lá. Por que você faz isso? Por que você sempre deixa o oxigênio por último? Porque como ele aparece em vários compostos, a tendência é que ele já se balanceie sempre você precisar mexer no oxigênio. Aqui, ó, 3 mais 3 oxigênios, 6. 6 oxigênios, o oxigênio já está certinho. Então acerta primeiro metal, depois ametal, carbono, hidrogênio e provavelmente você nem vai ter que mexer no oxigênio. Beleza? Tranquilo? Eu queria ter espaço aqui para fazer mais uma reação, mas não vai rolar. Então, dá um print aí, ou copia, termina de copiar rapidinho, né? Terminar de copiar não vai dar tempo. Dá um print aí para eu apagar e fazer mais uma reação aí embaixo. Posso parar? Ó, continuar as propriedades, tudo bem? Se eu pegar um óxido iônico e reagir ele com um ácido. Gente, todo óxido iônico não tem caráter básico? Então, se todo óxido iônico tem caráter básico, se ele reagir com ácido, ele vai formar o quê? Sal e água. Então ele vai reagir como se ele fosse uma base. Então, sei lá, ó, por exemplo, lá para fazer, né, a gente falou lá, a Natália falou da queimada. Se eu tiver o óxido de potássio
no solo. Qual é o ácido mais presente no solo? É o ácido formado pela poluição. É o ácido carbônico formado lá pelo gás carbônico. A gente vai falar sobre ele na aula que vem. Então eu tenho eu tenho ácido carbônico lá no solo. Aí eu queimei e formou o óxido de potássio. Que reação que vai acontecer nesse negócio? Ele vai formar um sal. Como que é feito o sal? É o cátion da base com o ânion do ácido. Sempre que você for formar um sal, é o cátion que veio de quem tem caráter básico e o ânion de quem veio do caráter ácido. Então, o sal aqui vai ser o K com o CO3. O K é da família 1A, então é mais 1. O CO3 veio do H2CO3, então ele é menos 2. O sal formado é K2CO3. Beleza? Preciso pôr as cargas aqui, ó. Vou pôr para você não esquecer. Como não é muito importante, vou fazer de verde. Ó, o K é mais 1 e o CO3 é menos 2. Aí você cruza as cargas, então a fórmula é K2CO3. Beleza? E além disso, vai sobrar o quê? Água. Se você for olhar aqui, já acabou balanceado já, né? Ó, você tem dois potássios, metal já é. A metal não tem, um carbono, beleza. Dois hidrogênios, maravilha. 1 mais 3, 4 oxigênios. 3 mais 1, 4 oxigênios. Já está tudo balanceado essa reação. Tranquilo isso? Então, essa é uma reação importante dos óxidos iônicos. Aqui, por exemplo, se a gente tiver um outro óxido que também é comum para fazer a neutralização do solo. Né? O cálcio também é usado para regular pH de solo. Você vai ter uma reação muito parecida. Um cálcio tem carga mais 2, então vai formar o CaCO3 e vai liberar água. Gente, essa reação que justifica o uso do cal lá na construção civil. Porque ele reagindo ou com ácido carbônico ou com o próprio gás carbônico do ar, ele se transforma em carbonato de cálcio. Carbonato de cálcio é uma estrutura muito mais rígida, muito mais sólida, muito mais resistente que o próprio óxido de cálcio. Então, o carbonato de cálcio é quem vai dar a rigidez para as estruturas da construção civil. Então, a possibilidade de formar esse cara é que confere ao óxido de cálcio essa, vamos dizer, propriedade de ser liga, de juntar todos os componentes para a construção civil. Tranquilo isso? Beleza? Suave. Última propriedade, né? Então foram 3. Foram 2, vou falar 3. O óxido iônico com a água, virando base. O óxido iônico com ácido, virando sal e água. E a última é a propriedade física. Todos. Ave Maria, tá difícil de escrever, hein? Então, todos os óxidos iônicos são sólidos na temperatura ambiente, 25 graus Celsius e 1 atm, e tem altas temperaturas de fusão e ebulição. Gente, na verdade, né, isso não é propriedade só dos óxidos iônicos, isso é propriedade de todos os compostos iônicos. Né? Quais eram as características dos compostos iônicos? Você aprendeu ligação iônica. Sólido na temperatura ambiente, altas temperaturas de fusão e ebulição, conduz corrente elétrica no estado fundido ou dissolvido em água. Lembra dessas propriedades? Gente, é um óxido iônico. Eles têm exatamente as mesmas propriedades. A gente não vai falar da solubilidade, de condutibilidade elétrica, porque para nós essas propriedades para os óxidos é meio que irrelevante.
É um composto iônico, eles até têm essas propriedades, mas para nós, quais são as propriedades mais importantes? Quais são as propriedades que você precisa conhecer dos óxidos iônicos? O óxido iônico em água vira uma base, o óxido iônico com sal vira sal e água, o óxido iônico com ácido vira sal e água, e ele tem altas temperaturas de fusão e ebulição, que são sólidos na temperatura ambiente. Tranquilo isso? Então ele falou de um óxido sólido. Bom, já desconfia. Ele está falando de um óxido iônico. Bom, se ele está falando de um óxido iônico, ele tem caráter básico. Bom, se ele tem caráter básico, se eu jogar na água, ele vai virar uma base. Se eu reagir ele com ácido, ele vai formar sal e água. São propriedades, são reatividades que você precisa conhecer. Por quê? Porque as propriedades dos óxidos vai ser o assunto mais discutido da nossa frente. Gente, quando você for estudar, né, quando você for pegar questões de vestibular e coisas do tipo, você vai perceber que de todos os compostos iônicos, sem dúvida nenhuma, os que são mais cobrados são os óxidos. As propriedades lá no chat, reservado para mim. Tem, só tem. Tá tudo em ordem. Eu acho que você queria avisar que tinha alguém de mão levantada, é isso? Não sei o que tá. Tá tudo em ordem, Samuel? Tem aí no chat. Minha internet tá ruim? Eu fiquei zoado aí? Deu uma cortada, não sei se foi só pra mim, mas deu uma cortada. O Samuel não sabe o que ele quis mandar. Então, fica tranquilo, Samuel. Beleza. Então, não é nada, tá maravilha. Gente, ó, dá um print aí. Você deve ter esbarrado em alguma coisa aí, Samuel. Fica sossegado. Professor, Oi. se eu colocar um óxido iônico para reagir com uma base, eu só vou trocar os cátions? Daí, na verdade, você vai precisar ver quem tem o maior caráter básico. Se a base já tiver o maior caráter básico, ela vai tender a ficar com o H e não vai acontecer nada. Não vai acontecer reação nenhuma. Se você pegar um óxido básico, que era proveniente de uma base forte, e misturar com uma base fraca, aí vai ter a troca. Ah, tá. Mas o contrário não vai acontecer nada. Se a Tá base bom. já era forte e o óxido básico de uma base fraca, aí não acontece nada. Não tem reação Beleza. nenhuma. Então Ok, aí vai depender obrigado. dos caráteres. Beleza, valeu. Nada, imagina. Aí seria uma dupla troca, né? O óxido de uma base forte reagindo com uma base fraca. Aí teria... Mas senão não teria nada, não ia acontecer nada. Posso apagar? Posso? Bom, gente, eu tenho 15 minutinhos. Eu vou começar com os óxidos moleculares. Só vou começar, né, sem pretensão nenhuma de nem chegar nas principais características, mas para a gente ter uma visão geral. Os óxidos moleculares, o nome mesmo já diz, eles são formados por ligação são formados por ligação covalente. Então, ó, vamos lá. Lá no comecinho da aula. Você tem um óxido iônico que quer a ligação iônica. Metal com a metal. Agora aqui, ó. Óxido molecular. Óxido formado por ligação covalente. O que é uma ligação covalente? A metal com a metal. A metal com a metal. Então, se eu tenho um ametal para ligar com outro ametal, e tem que ser um óxido, então eu vou ter ametais mais o oxigênio. O oxigênio não pode faltar aqui. Eu estou falando do óxido, então o oxigênio tem que estar aqui. Então sobrou os ametais com oxigênio. Qualquer ametal? Não.
tem um que a gente tem que tirar. Eu tiro o flúor. Por quê? Porque o flúor é mais eletronegativo que o oxigênio. Então, como que eu vou conseguir formar óxidos moleculares? Eu vou pegar ametais com oxigênio. Esses ametais, eu só não posso pegar o flúor, porque ele é mais eletronegativo que o oxigênio. Tranquilo isso? Então, quando a gente fala de óxidos moleculares, a gente está falando de compostos covalentes, compostos formados por ligação covalente. Aqui, a fórmula geral, EXOY, vai fazer muito mais sentido. Eu ponho as quantidades de X e Y e eu não vou fixar o 2 aqui, que nem o M2OX. Por quê? Porque aqui, como eu estou falando de ligação covalente, eu não estou falando de cruzamento de carga. Então, o oxigênio é menos 2 quando? Na ligação iônica. Na ligação covalente, ele vai compartilhar elétrons. E aí, o oxigênio ele pode compartilhar 2 elétrons dele e pegar 2 emprestados para completar 8. Ele pode simplesmente receber um par de elétrons, no que a gente chamava antigamente de ligação dativa. Então, assim, existem várias formas, várias possibilidades do oxigênio completar o seu octeto aqui, porque é uma ligação covalente. Então, aqui faz muito mais sentido do EXOY. E esse X e Y vão ser usados para nomenclatura. Então, a quantidade de Y vai definir a quantidade de oxigênio. Então, o nome, dependendo do Y aqui, ele vai começar com mono, di, tri, óxido, D, e o X vai definir a quantidade do outro elemento. O mono aqui a gente não usa, mas os outros a gente sempre usa. Di, tri, e o nome do elemento. Então, ó, vou pegar exemplos aqui, ó. Um óxido que a gente conhece pra caramba. CO2. Qual que é o nome dele? Dióxido de carbono. Então, eu tenho 2 oxigênios com o carbono. Quando é um aqui, a gente não põe o mono. Mas, sei lá, por exemplo, ó, a gente pode ter o N2O. Quem que é o N2O? Eu tenho um oxigênio, monóxido, de 2 nitrogênios. Dinitrogênio. Tranquilo isso? Então aqui, gente, o nome, ele não vai dizer só o nome. Ele vai dizer também as quantidades. Então não vai ser óxido do fulano, óxido do ciclano. É monóxido de dinitrogênio. É um oxigênio e 2 nitrogênios. Por que nos óxidos moleculares eu preciso dizer quantidade? Porque como eu estou falando de ligação covalente, o mesmo composto pode, os mesmos compostos, os mesmos elementos podem formar compostos diferentes. Por exemplo, o nitrogênio, ele tem uma coleção de óxidos. Tem o N2O, tem o NO, o NO2, o N2O3, o N2O4, o N2O5. Então, tem uma coleção de óxidos de nitrogênio. Eu não poderia chamar de óxido de nitrogênio. Por quê? Porque eu tenho uma coleção de óxidos de nitrogênio. Eu tenho um monte de óxidos de nitrogênio possíveis. Então, quando eu estou falando dos óxidos moleculares, quando eu estou falando dos óxidos formados por ligação covalente, então eu preciso dizer as quantidades. Por quê? Porque o próprio elemento e o oxigênio
não conseguem definir uma única quantidade fixa, ou sei lá, 2, 3 quantidades fixas. Eu, na verdade, tenho várias possibilidades. Eu consigo fazer ligação comum, eu consigo fazer ligação dupla, eu consigo fazer ligação tripla, eu consigo fazer ligação dativa, eu consigo fazer uma infinidade de ligações. Tem um cachorro latino aí, quem é? A Larissa. Ó. Larissa, seu cachorro está causando na minha aula. Nossa, eu nem vi que estava ligado essa merda do microfone. Deve ter esbarrado aí no microfone. Eu viro e mexo e faço isso, gente. E o cachorro estava aí causando, hein? Descobrimos que você tem cachorrinho. As minhas também estavam causando até agora há pouco. Vocês estavam escutando elas latindo? Ele tava latindo pra ela. Não entendi, Larissa. Ele tava latindo pra ela, tava procurando. Ah, ele estava latindo para as minhas cachorras. Então, e a Mora, que é a cachorra que a gente pegou agora, a gente adotou esses dias. Ela se fica se olhando no espelho, gente. Nunca vi cachorro. E ela adora. Ela vai lá no meu quarto, tem um espelho comprido, né? Vai até mais embaixo. Ela passa na frente do espelho, ela fica, olha pro espelho. Eu nunca vi cachorro olhando no espelho, velho. É toda... Daqui a pouco eu vou chegar lá no quarto, ela vai estar penteando a juba. Eu nunca vi cachorro mesmo. E ela para e fica lá. Ontem a gente estava assistindo filme e ela olhava no espelho, ela olhava no espelho assim e via a gente na cama. Então ela ficava olhando a gente na cama pelo espelho. Não, ela não quebra os vasos da Tamira, é só a mais velha, a Peppa, que adora cavar. Agora, gente, eu adoro qualquer coisa de marcenaria, né? Eu fiz uma mesa. Eu não vou mostrar a mesa que eu fiz porque tem muita bagunça em cima dela. Bom, não conta pra Tamira que eu mostrei, porque ela vai me xingar que todo mundo viu a bagunça. Mas, ó, eu que fiz essa mesa aqui, ó. Mas não olhem pra bagunça em cima, deixa eu cortar em cima, tá vendo? A bagunça embaixo também. É que é o meu quartinho da bagunça. Eu que fiz essa mesa, então eu adoro fazer marcenaria, coisas de marcenaria. Ficou boa. E eu fiz porque eu tenho uma serra circular para apoiar a serra circular e usar. E aí eu fiz de madeira uma treliça assim para pôr em cima do vaso para a cachorra não cavar. Então agora deu certo, funcionou. Mas tenho um hobby que é a marcenaria, mas eu vou precisar ter mais tempo para fazer. Gente, ó, vamos voltar aqui para a gente encerrar. Eu não vou começar com as propriedades. Na verdade, os óxidos moleculares, a gente já vai separar eles ainda em 2 grupos. Os óxidos que têm caráter ácido e os óxidos que não têm caráter ácido, que têm caráter neutro. Então, vão existir 2 grandes grupos de óxidos. Na verdade, um grande grupo e um pequeno grupo, que são os óxidos neutros. Os óxidos neutros são um grupo pequenininho. E todos os outros óxidos moleculares vão ter caráter ácido. Eu vou falar bastante disso semana que vem. Não façam tarefa hoje, porque eu não comentei algumas coisas, não comentei do anidrido ainda, não comentei sobre algumas coisas que vão fazer falta para a tarefa. Então, vocês estão de folga, tem 20 e poucos exercícios de óxidos. Então, aí semana que vem, né, essa semana vocês descansam e semana que vem vocês têm aí 20 e poucos exercícios para fazer de óxidos da tarefa toda. Daí vão ser das 4 aulas, também nem é tanto, 20 exercícios para 4 aulas, tá bom, né? Tranquilo isso? Beleza? Crianças, boa semana, bom fim de semana aí, aproveitem e a gente se encontra semana que vem. Beijos. Tchau, Vani. Obrigado. Tchau. Obrigado a Tchau, vocês. professor. Tchau, Obrigado. obrigada. Bom final de semana. Tchau, gente. Bom fim de semana para vocês também. E não contem para a Tamira que eu mostrei a bagunça aqui de casa, hein?